Pedro perguntou uma coisa aqui, a paz do Senhor. O que o irmão tem a dizer sobre o uso do véu por parte das irmãs? Então, teve outra live que alguém perguntou sobre isso. E eu tive uma das experiências mais lindas na minha vida. Falei isso esse dia com minha esposa, né? Uma das experiências mais lindas que eu vi na minha vida é porque eu nunca vi isso. Então, toda a congregação que eu participei são como a maioria, né? Mas essa experiência foi o seguinte, eu estava em Manaus, né? Fui lá 2 vezes, fui super abençoado. A primeira vez eu fui para participar de um seminário onde eu assisti, né? Eu estava assistindo um seminário, foi ministrado pelo irmão Gerson, né? Homem de Deus demais, abençoado de Deus. Para quem não sabe, o Gerson era amigo íntimo do Dino Ian Francisco. O irmão Dino Ian Francisco, ele faleceu tem 1 ano, 2 anos. Um irmão querido. Pensa num camarada que além dele ser uma biblioteca ambulante, né? Ele é de uma sabedoria enorme. Dino partiu e o cajado passa para a mão de outros irmãos, né? Um deles é o Gerson. Eu estive lá aprendendo com o Gerson. Foi dias de bênção, onde o meu saudoso pastor Carson me levou a Manaus e ele faleceu, né? Faleceu também. Coloquei até no canal um vídeo dele com autorização da família, óbvio, né? O vídeo que ele explica Daniel 11, que é um capítulo que eu tinha muita dificuldade de explicar. O pastor Cadson fez um trabalho maravilhoso de pesquisa, de estudo, e explicou lá Daniel 11. Então foi a primeira vez lá assistir o irmão Gerson. A segunda vez eu fui, no mesmo ano, aplicar o seminário sobre escatologia bíblica com os irmãos. E aí nós estávamos na casa, né? Fomos numa casa lá de um dos irmãos. E no momento da oração, foi algo surreal. Foi algo muito lindo. É porque não dá para me descrever. É algo meio angelical, assim. Eu não quero falar assim, porque as pessoas vão falar, você é fanático. Não é fanatismo, eu nunca aprendi assim, eu nunca vi isso. E de repente as irmãs, elas pegaram um lenço, cobriram a sua cabeça com um véu e começaram a orar. Irmãos, eu nunca tive uma sensação tão incrível como aquela ali, durante o período da oração. Porque, querendo ou não, aquele véu representou um temor muito grande, uma reverência muito grande. E por mais que eu tenha argumentos e toda argumentação, aquele momento foi um momento sublime. Então, o que eu tenho para falar é: nunca critique as irmãs que usam. Nunca, mas nunca mesmo, né? E eu tenho para falar também, às vezes, as pessoas falam assim, mas e a igreja do véu, né? Aí tem uma congregação específica, essa lá não era, os irmãos não têm placa e tal. São irmãos muito, muito queridos mesmo. Mas aí a pessoa fala assim da congregação. Ora, a congregação não se resume a véu, ela tem um monte de outras questões, né? Um monte de outras doutrinas e coisas. Por exemplo, a congregação não pode usar barba, né? Eu já expliquei o motivo dessa restrição de uso de barba. Mas você já imaginou se Jesus chegasse lá? Porque Jesus vai chegar, Jesus usava barba. A barba na Bíblia é honra. A Bíblia fala sobre o óleo que desce da barba, a barba de Arão. Eu vou falar sobre isso em Levítico 11. Né? Então quer dizer, quando Arão foi ungido, o óleo desce pela barba, então a barba é símbolo de honra, de masculinidade, etc e tal, aquela coisa toda. Então, mas eu já expliquei isso no canal, mas vou explicar de novo, talvez você não viu, e nem eu vou lembrar também qual live, que é aquelas lives de 7 horas, de 3 horas, né? Então, a questão da barba no Brasil, ela é específica do período militar, tá? E aí eu falo isso por causa de pastores antigos e que conheceram quando implantaram e quando, porquê e todas as coisas. Durante o período do militarismo, não é ditadura,
e as pessoas, porque a mídia fala ditadura, as pessoas vão falar ditadura também, o sistema ditatorial, você tem uma liderança que não troca, fica aquele déspota ali no poder até morrer. O sistema no militarismo não foi, os militares tinham poder, tinha troca de comando e etc e tal, então tem uma diferença. Mas vamos lá, durante o militarismo, o que acontece? Os soldados, eles cortam o cabelo baixinho, os soldados andam sempre barbeados, né? Entendeu? E a igreja, ela não deve se parecer, ela sempre buscou isso. Hoje em dia não. Hoje em dia não existe nada disso. Esquece, não vai fazer nem sentido. Mas você tem que entrar dentro do contexto cultural da época para entender por que a congregação faz isso, por que algumas assembleias ainda fazem isso também, tá? Mas nós precisamos, sobretudo, amar os nossos irmãos. Não é porque eles acham que eu barbudo não sou salvo que eu vou ficar com raiva do camarada. Eu vou ter que entender que ele ainda não chegou à maturidade do entendimento das coisas. Mas isso não quer dizer que eu tenho que odiar ele. E se ele falar que você não é salvo? O que muda? Meu nome tem que estar escrito no livro da vida. Quem tem que falar que eu sou salvo não é Deus, né? Então ame esses irmãos. Isso aí não, sabe? São coisas minúsculas, a gente fica brigando com os outros por causa de coisa boba. Então vamos voltar no contexto. Entra dentro da cultura da época. Isso aqui é muito importante. Imagine nós, aqui período do regime militar, todos os homens trabalhadores passaram a fazer o quê? Se distanciar na fisionomia das pessoas que eram contra o governo, que eram os rebeldes lá da turma comunista, queriam implantar o comunismo no país. E aí você tem lá a turma que começa a se vestir como barbudo, né? Você tem os ícones da esquerda brasileira, por exemplo, Fidel Castro e toda aquela turma, todo mundo barbudo, aquele negócio todo, os camaradas, apesar que a mídia esconde muita coisa, mas faziam atrocidade no sentido de serem resistência e, enfim, um monte de coisa. Se quiser estudar, vai estudar história, como dizem, né? Tem gente que acha que sabe alguma coisa de história, nunca leu o livro de história, lê a história que conta para eles, né? Mas não querem pegar realmente e entender as coisas. Mas vamos lá. E aí, o que a igreja enxerga? A igreja, de modo geral, todas as igrejas, inclusive, sejam denominacionais ou não denominacionais, eu falo aquelas que têm placa e aquelas que não têm placa, todos os cristãos, de modo geral, e não só cristãos, tá? As pessoas decentes do país, o que elas fazem? Nós não vamos tomar baculejo da polícia. A gente não vai tomar baculejo, a gente é trabalhador. Então nós vamos parecer com o pessoal que está no governo. Então o que eles fazem? Sempre barba feita, cabelo baixinho, ninguém cabeludo, tatuado e que não sei o que lá, entendeu? Para não parecer com o pessoal que se opunha, que estava tomando baculejo. Sabe o que é baculejo, né? Então, e aí o que acontece? Aí eles não usavam barba. Foi por isso, cabelo, vai usar cabelo grande lá e ficar parecendo o pessoal marginalizado pelo governo? Não vai. Então, para não tomar baculejo da polícia e para ser visto como pessoas honestas, pessoas boas, pessoas que a polícia passar e falar assim, deixa esse cara aí, esse camarada é gente boa. Então, a igreja começa a exigir que todas as pessoas ali, elas viessem tirar a barba, né? Evidentemente, foi uma medida prudente. Evidentemente, foi uma medida prudente para aquele momento. Porém, aí chega o ponto que eu queria chegar. Porém, passa esse período do regime militar, a gente entra aí no regime presidencial, e aí isso já passou, não faz o menor sentido. As pessoas hoje não estão ligadas muito a isso. É óbvio que você vai falar, mas alguns ícones permaneceram. Sim, mas ainda a gente não tem essa associação, né? Então, a igreja, ela, em vez dela atualizar o período que ela está vivendo, fala assim, irmãos, isso aí já não faz sentido mais, ninguém está tomando baculejo por causa de barba, sabe, coisa assim. Aí ela vai simplesmente mantém. Então já se passaram aí 10, 20, 30, mais de 30 anos, né, que caiu o regime militar e ainda a igreja
algumas igrejas elas ainda proíbem o uso de barba. Tá bom? Espero que a explicação tenha ficado clara aí. Deus possa... Mas não fica bravo com os irmãos não, né? Deixa eles quietinhos. São irmãos, muitas vezes, inclusive vou falar isso, muitas vezes são irmãos tementes a Deus. A gente precisa deixar muito claro uma coisa. Nas grandes igrejas, sabe, que a gente às vezes fala e tudo mais, a liderança é que me deixa com raiva. Muitas vezes, a liderança. Mas o povo de Deus, o povo é muito simples. O povo é tão simples que eles são levados para lá, para cá. Aí a gente fala, mas são pessoas que não têm conhecimento. Sim, não tem. E cabe a nós levar conhecimento, levar o temor de Deus para essas pessoas, levar, sabe, levar com amor. Porque Jesus ele tinha duas formas de tratamento. Sem ser hipócrita, ele tinha duas formas de tratamento. Observa que com o povo, Jesus sempre foi manso, sempre Jesus vai manso, mas com os fariseus hipócritas, ele sempre foi duro, mas muito duro. Então a liderança corrompida, ela é insuportável, ela, sabe, não desce. Mas o povo, eu sei que tem situações que você vai ver pregadores que falam frases maravilhosas, né? Tem situações que o povo não é vítima, é conivente, financia aquela coisa toda conscientemente, mas a grande maioria das vezes não é conscientemente não. Muitas são vítimas mesmo. Inclusive, muitos irmãos, muitos de nós, podemos falar assim, como um todo, fomos ganhos para o reino de Deus, conhecemos a palavra de Deus nesses lugares, tanto é, né? E depois fomos despertados do sono e o Senhor nos abriu os olhos, mas... Então, pense nesses irmãos que estão lá como nós quando estávamos lá, por exemplo, entendeu?